Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Queridos irmãos, vamos para a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos aprender algo sobre Elias. Sobre quem? Elias. Olha o tema da nossa pregação. Por que deu certo para Elias? O que você vê no meio dessa imagem? Quem consegue enxergar? Você está vendo o quê? Uma nuvem. Quantas nuvens tem? Uma única nuvem. Pois bem, nós dentro disso nós vamos trabalhar esse tema. Por que deu certo para Elias? Uma pergunta. Deu certo para Elias? Deu. Será que pode dar certo para a gente também? É isso que nós vamos perceber e aprender nessa manhã. Então, prepare o teu coração para ouvir as novas do Senhor, ok? O tema é, por que deu certo para Elias? Bom, para começar, a gente começa com 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Estamos aí, no livro de 1 Reis, capítulo 17. E veja que interessante, o primeiro versículo de número 1, 1 Reis 17. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ponto. Olha para mim aqui só para eu explicar uma coisa para vocês. O que foi que o profeta Elias disse para o rei Acabe? Por esses anos não haverá chuva. Irmão, você acredita que parou tudo? Você acredita que não choveu? Você acredita que o céu encerrou mesmo? Acabou. Uma gotinha. Por causa da palavra de um homem. Acabe, que era um rei perverso, maligno, pior de todos os que passaram antes dele, foi um pior rei, um rei ruim, casou-se com Jezabel, uma mulher extremamente satânica, diabólica, perturbada, fez horrores naquela nação, levou o povo ao pecado. Pensa. Idolatria pura e pesada. Criaram uma estátua para adorar Baal. Levantou-se profetas de Baal. Gente, destruiu. Todo mundo pervertido. Todo mundo desprezou os mandamentos, fez o que era péssimo, mal aos olhos de Deus. Então, o Elias chega: vou acabar com isso agora. O que ele fez? Não vai chover mais. Esse tempo foi um tempo muito sofrido, porque prejudicou muita gente. Animais, a agricultura, porque a terra ficou seca. Não dava mais para plantar e colher. Tudo ficou
perdido, animais morrendo, gente perecendo, a agricultura perecendo. Ficou feio o negócio. E ainda o profeta Elias faz um grande desafio. A gente conhece a história, eu estou fazendo só um resumo aqui para você entender. Ele pede para que reunisse todos os profetas de Baal, 450. E faz o seguinte desafio: nós vamos fazer um sacrifício aqui agora. Vamos matar o carneiro, vamos fatiar ele, vamos oferecer a Deus, junto aqui ao ribeiro, e vamos fazer o sacrifício, e vamos clamar. Eu vou clamar o meu Deus, e vocês vão clamar o Deus de vocês. O que responder com fogo, é esse então que nós vamos servir a partir de hoje. Toparam. E os profetas de Baal e todos prepararam o altar, fizeram tudo que tinha que fazer, mataram o bichinho lá e começaram a clamar a Baal, pedindo fogo, desce fogo, 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 e nada acontecia. Elias começou até a zombar deles. Fale mais alto, talvez ele está ocupado, está com um problema de ouvir. E começou a fazer, irmãos, e nada aconteceu. Aí chegou a vez de quem? De Elias. Preparou o ribeiro, preparou o altar, reparou, organizou tudo, colocou as pedras. E quando ele clama a Deus: Senhor, esse povo que está aqui diante de tua face precisa saber que o Senhor é Deus. E eu clamo a ti agora, desça fogo do céu agora, e queima tudo que está aqui. Irmãos do céu, o que você acha que aconteceu? Fogo veio. Para você ter uma ideia, consumiu as pedras. O fogo consumiu, além do altar, sugou a água, o fogo consumiu pedras, de tão violento que foi. Está entendendo, gente? E todo o povo se calou naquele dia. Foi nesse momento aí, que aí eu vou para o capítulo 18, eu só quis contar essa historinha para a gente chegar aqui. No capítulo 18, lá no versículo de número 41, olha aí, diz assim, ó, posso ler para vocês? Então disse Elias a Acabe, olha o que ele diz: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Preste atenção aqui. No capítulo 17, ele orou e falou o quê? Que não ia chover. Agora no capítulo 18, verso 41, ele está dizendo para Acabe assim: Acabe, se prepare, porque eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Desse período aqui para esse, foram 3 anos e meio sem cair uma gota do céu. Parou para pensar se a gente vivesse assim? Se ficássemos aí 3 anos e meio sem saber o que é chuva? E não precisa ir muito longe, no nosso país mesmo tem parte que não chove. E a gente só vê o quê? Seca, animais morrendo, famílias perecendo. Aqui, ó, dentro da nossa pátria. É ou não é verdade? Gente, imagina a cena aqui. Imagina o sofrimento. Agora o Elias está chegando para o rei Acabe e está dizendo: pode se preparar, porque ruído há de uma abundante chuva. Vai chover, Acabe. Porque lembra lá no capítulo 17, ele disse: olha, não vai chover até que eu dê a palavra. Lembra disso? Não vai chover até que eu fale. Agora ele está falando: vai chover. Meu Deus do céu, quem era esse homem, pelo amor de Deus? Quem está entendendo?
Pastor do céu, Elias era demais. Calma. Se eu falar que você é demais, você vai acreditar? Aí, tá vendo? Não acredito. Agora a gente vê a história do homem e fala, nossa, Elias era demais, né? Pois é, ele era demais, mas por que eu não posso ser demais também? Por que você não pode ser? Esse era um homem de Deus, mas tá bom, e por que eu não posso ser um homem de Deus? E por que você não pode ser uma mulher de Deus? Nós vamos ver isso já. Agora preste atenção aqui na história, eu vou continuar lendo, tá bem? Versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias, o que foi que ele fez? Subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E fez o quê? E meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Irmãos, o que ele foi fazer no monte? Que? Orar. Você viu a postura dele? Meteu o seu rosto entre os seus. Isso é sinal de reverência, de humildade, de servo. Antes de Elias ser um profeta, ele era um servo de Deus. Antes de você ser um cristão, você é um servo de Deus. Bota isso na tua cabeça. Antes de eu ser um pastor, eu tenho que ser um servo de Deus. Gente, cargo, nome, título, é detalhe isso. É consequência, talvez, de um trabalho que você vem desenvolvendo e recebeu essa promoção e foi consagrado a isso. Glória a Deus por isso. Mas nunca esqueça que antes de você ser isso, você tem que ser servo, você é servo. Entende isso ou não? Eu sou empresário, mas antes de ser empresário, servo. Eu sou advogado. Opa, antes de ser advogado, servo. Eu sou a Universal. Mas antes de ser a Universal é o quê? Servo. Só para você entender como é que é a coisa. Mas você está conseguindo captar ou não? Antes de você ser o engenheiro, antes de você ser o pedreiro famoso, o mestre de obra, o empreiteiro, antes de você ser o cara ou a cara, né? Entenda bem, você precisa ser servo. Porque quando você entende que você é servo, você vai ter essa postura aqui diante de Deus. Uma dependência. A partir do momento que você não tem dentro de você a posição, o título servo, você não vai se render, você não vai precisar de Deus, você vai achar que sozinho você dá conta. Mas quando a gente é servo, a gente depende dele. E aí eu observo aqui o Elias, ele sobe, vai para o Monte Carmelo, o cume do Carmelo, e ali ele faz aquele momento dele de clamor, de oração. Está entendendo, gente? Aí vem a história que nós vamos prosseguir no versículo de número 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Vai lá, sobe. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu o quê? A 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entretanto
os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor estava sobre quem? Você crê que a mão do Senhor está sobre a tua vida? Então preste atenção. Irmãos, eu estou pregando hoje, estou falando isso aqui, ó. Por que deu certo para Elias? Por que deu certo para Elias aqui nesse caso? Eu vou te explicar agora. Primeiro, eu queria que você entendesse uma coisa. Quem era Elias? Era um profeta? Mas a Bíblia Sagrada, lá no livro de Tiago, capítulo 5, abra por favor, fala algo sobre Elias que me tocou. E é aí que eu quero que você entenda. Aqui diz o seguinte, Tiago capítulo 5, livro de Hebreus, Tiago, depois vem o Pedro. Hebreus, Tiago, aí vem o Pedro. Quem já conseguiu achar? Tiago capítulo 5. Bem, o versículo que eu quero ler com vocês é o 17. Ok? Quem entendeu, diga amém. O que está escrito no 17? Vamos observar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Quem era Elias? Era um profeta, era um servo de Deus. Mas você observou aqui? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Está entendendo? O que isso quer dizer? Elias era um homem comum, normal, sofria como a gente sofre. Você acha que ele era especial? Ele era uma pessoa totalmente separada, totalmente isolada do mundo, e que nada de ruim acontecia com ele. Vocês acham isso? Tanto que isso não é verdade, que depois que o Acabe levou a Jezabel, que ele havia matado os 450 profetas de Baal, ela mandou um recado pelo mensageiro para ele, dizendo, fala para ele que amanhã, essa hora, eu vou matá-lo. O que ele fez? Fugiu. Deitou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Aí, ó, um homem normal. Entrou numa depressão profunda e falou, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, pode arrancar minha vida. Uma mulher quer me matar, estou em pânico. Um cara que acabara há 3 anos e meio atrás, orou, encerra o céu aí, não quero que chova. Depois de 3 anos e meio, ele ora de novo, Senhor, estou na tua presença aqui no cume Carmelo, e quero que o Senhor cumpra com a minha palavra, que eu quero que desça água agora, chove. Choveu. O homem que orou, Senhor, clamo a ti, desce fogo do céu. Desceu. Agora o homem estava fugindo. Não era um homem normal? Deu certo para Elias? Então significa que pode dar certo para mim. Porque assim como Elias era normal, homem comum, e Deus fazia por meio deles esses prodígios, irmão, por que não pode fazer por minha vida? Através da minha vida. Pensa nisso, vamos acordar, gente. Vamos parar de nos sentirmos, menor do que esses homens da Bíblia Sagrada. Esses que marcaram história. Porque quem dera eu fosse igual a Moisés. Não é para ser igual, é para ser você mesmo com a unção que Deus deu. Está entendendo?
Se Deus foi com esses homens, irmãos queridos, por que não pode ser comigo? Não disse Jesus, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Aí ele conclui ainda assim, ó, e as fará maiores ainda. Olha o que Jesus está dizendo, gente, o que eu faço para ficar perplexo, é coisa grande, se você crê em mim, você vai fazer muito mais do que eu. O mestre está falando isso. O Senhor dos senhores foi quem disse isso. Então, queridos, ele, está escrito aqui, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos. Ele tinha luta como nós temos. E deu certo para ele. Mas por que deu certo para Elias? Primeiro, o cara era de oração. Por que deu certo para ele? Às vezes nós temos que mudar um pouco a nossa postura, em alguns aspectos. Você vai começar a ver a história dessas pessoas, você vai ver que eram pessoas que tinham conexão com Deus. Ele era um cara de oração. É um cara que sabia que a oração era algo que funcionava. Quando ele descobriu, a oração funciona. Quando eu falo com Deus, Deus fala comigo. Quando eu falo com Deus, Deus me responde. Quando ele entendeu isso, esse é o meu segredo. Esse é o segredo. É a minha conexão. Eu tenho que fazer essa conexão sempre, porque funciona. Quando a gente acordar e entender que oração funciona, irmãos, a gente não vai parar mais de orar. Você entendeu ou não? Você vai viver uma vida assim de oração. E quando você for orar, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Sim ou não, Deus vai te dar uma resposta, porque oração é isso. Se você está buscando uma bênção e não é para o momento, Deus vai te dizer, olha, não é para esse momento. E Ele vai dizer o momento. Se não é para aquela, Ele vai dizer, ó, não é, eu tenho algo melhor para você. Você consegue entender que orando você vai ter em Deus consolo, conforto? O próprio Deus vai te trazer esse conforto. A gente fica em pânico, desesperado, porque eu orei, mas não deu certo, eu queria tanto. Se fosse uma pessoa mais íntima de Deus, você ia saber o que Deus estava propondo. Você não ia ficar tão assim aborrecido. Porque Deus ia dizer para você exatamente isso. Está conseguindo entender ou não? Queridos, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, como nós. Ele era um homem normal. Você sabia que ele comia arroz, né? Feijão, tudo isso aí que ele comia. Deus o sustentou na casa de uma viúva. A viúva fez um pão lá, um bolo, deu para ele. Come bolo, gente. Elias comeu bolo. Nossa, pastor, sério? Comeu bolo. Você come bolo? Então, você pode ser como Elias, está entendendo? Porque deu certo para ele? Porque ele orou, porque ele era de oração. Deu certo porque ele era de oração, ele era servo, ele era de oração. Posso falar mais uma coisa porque deu certo para ele? Vou falar. Sabe por que deu certo para Elias? Eu vou te dizer agora. Ó, presta atenção. Quando ele chegou no moço, ele disse assim, vai até o mar, dá uma olhadinha lá, vê o que você vê. O moço foi. Olhou, céu azulzinho, nem sinal de chuva, de nuvem, nem nuvem tinha. Você já se deparou em algum momento da tua vida e olhou para o céu e viu poucas nuvens ou quase nenhuma nuvem? Ele olhou, nenhuma nuvem, nenhuma. Voltou e disse, Senhor, céu limpo, limpo, limpo. Nesse momento, Elias, por algum momento, ele podia ter uma sensação de dúvida, né? de frustração, de decepção, não é verdade? Ele podia pensar, puxa vida, o que eu estou fazendo? Eu pedi para não chover, agora eu quero que chova, agora eu estou perdido. 3 anos e meio, sem chuva. Deus me sustentou nesse período.
No período em que ele estava nessa seca, Deus o sustentou. Sabe o que Deus fazia, irmãos? Nesses 3 anos e meio, para sustentar Elias, ele mandava os corvos, sabe corvo? O corvo vinha e trazia pão e carne. Pode isso, o corvo trazia picanha e pão na chapa. E ele comia, que era uma beleza. Aí quando o rio secou, o ribeiro, sabe o ribeiro? Lembra do ribeiro? O ribeiro secou, já não tinha água para beber. Aí Deus fala, agora vai, sai daqui e vai a Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Como Deus cuida, né? Aí ele foi, quando chega na casa da dona, a dona estava lá. E ele falou assim, arranja um copo d'água para mim, preciso beber uma aguinha. Aí quando ela foi, ele, aproveita, traz um bolinho. A mulher olhou para ele assim, meu senhor, eu acabei de trazer aqui uns cavacos, eu vou botar isso aqui no fogo, fazer um bolo, vai comer eu, meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que comer. É? Ótimo, faça esse bolo, mas primeiro só tem que dar para mim. Olha. E depois come a senhora e come teu filho. Porque assim diz o Senhor, da panela não te faltará mais a farinha, e nem azeite da tua botija. Irmãos, e ali Deus sustentava Elias e ainda abençoou aquela família. Você está conseguindo entender? Eu estou falando de um homem normal. Isso que me impressiona, eu estou falando de um homem do comum, igual eu e você, que estava sujeito às mesmas paixões. Você achava que Elias era perfeito? Quem achava? Não é. Era imperfeito. Quem é perfeito aqui? Que atire a primeira pedra em mim. Ninguém. Mas a diferença, irmãos, está exatamente naquilo que ele fazia. Ele orava, ele falava com Deus. E é tão bom a gente estar nessa conexão com Deus por meio da oração, porque quando você falha, que a gente falha mesmo, ninguém é perfeito, a gente fala às vezes umas besteiras, faz algumas coisas, toma algumas atitudes, se mete em encrenca, acontece. Só que aí na hora vem aquele temor, aquele respeito a Deus, a gente se volta para Deus, Senhor, pisei na bola, falhei, estou de volta nos teus braços, me perdoa. Aí Deus vai, te abraça, perdoa, te limpa, e vai você de novo para a vida. Você consegue entender? Aí, irmãos, aconteceu o seguinte, segunda coisa, então, ele olhou para o moço e disse assim, não tem nada? Você não está vendo nada? Não estou vendo nada. Faz o seguinte, faz isso, volta, vai, 7 vezes. Pensou? 7 vezes. Aí o moço ia. 7 vezes. E aí? Nada. Voltava. E aí? Nada. 3ª vez. Ixi, céu limpo ainda. Nada. 4ª. Nada. Parecia que estava fazendo um menino de bobo, né? 5ª. Nada. Nada, nada. 6ª. Acho que o menino já, né? Ele voltava desanimado. Meu senhor, nada. Tem certeza? Eu mandei você fazer quantas vezes? 7. Você foi quantos? 6. Vai lá. Aí quando ele olha, o que ele olha? Uma única nuvem, pequena. E ele volta, meu senhor, vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem, do tamanho da mão de um homem, pequenininha.
Então o profeta disse: então prepare-se, avisa Acabe para ele já se preparar antes que a chuva o apanhe, porque vai cair uma abundante chuva. E desceu chuva do céu naquele dia. O que eu vejo aqui? Por que Elias? Por que deu certo para ele? Porque além de oração que ele era um cara que perseverava. Ele era de perseverança. Sabe o que significa perseverança? Que é de qualidade, que não desiste facilmente, é persistente. E a gente vê Elias aqui, um homem que perseverava, que tinha perseveração, diga amém. Ele era um homem que perseverava. Por que deu certo para Elias? Porque ele perseverava. Por que vai dar certo para mim? Porque eu vou perseverar. E por que vai dar certo para você? Porque você vai perseverar. Quem consegue entender a pregação, diga um amém aí. Amém. É perseverança, irmãos. Aí eu olho aqui para o texto que nós estamos lendo, no versículo 18, olha o que aconteceu. E orou outra vez, e o céu deu o quê? Chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos ler comigo, por favor? E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então ele orou, deu chuva. E por que deu certo para ele? Porque ele orou, porque ele era de oração. Por que deu certo para Elias? Porque ele perseverava, ele era de perseveração. Está ouvindo ou não? Hã? Aí, irmãos, eu olho para o texto aqui de Tiago, versículo 7, e aprendo. Diz aqui, ó: sede, pois, irmãos, o que está escrito? Pacientes ou perseverantes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha aí, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, com perseverança, até que receba a chuva temporã e serôdia, ou seja, as chuvas do outono e da primavera. E aí vem o versículo 8: sede vós também perseverantes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Agora pula, vai para o versículo 10. Meus irmãos, tornai por exemplo de aflição e paciência e perseverança. Quem que a gente tem que tomar por exemplo? Quem? Os profetas que falaram em nome do... Está vendo? Quem que a gente tem que tomar como exemplo? Os profetas, porque eles perseveraram. E aí vem o texto seguinte, o 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Escute agora: ouvistes qual foi a paciência, a perseverança de quem? De Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Sabe qual foi o fim dele? O que aconteceu? Deus deu o dobro para ele, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pronto, irmãos. Por que deu certo para Elias? Ele era de oração, servo de Deus, ele era de perseverar. Se deu certo para Elias, dará certo para mim e para você. Se deu certo para Elias, vai dar certo para você. Dedique-se mais na oração e na perseverança. Orou, persevere. Pediu, persevere. Entrou no propósito, persevere. Está numa campanha, persevere. Aí você vai ter os resultados. Que Deus te abençoe. Rica e abundantemente. E que desça chuva do céu de sobre a tua vida, em nome de Jesus, para sempre. Vamos aplaudir o Senhor.
Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF, e fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!